Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023, sexta-feira, amanheceu com neve na nossa cidade, e a temperatura está bem baixa. A mínima de hoje foi de 1 grau negativo, e a máxima foi de 3 graus. A temperatura agora está com 1 grau, agora são 10 horas e 26 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 33 minutos, e o crepúsculo será às 17 horas e 16 minutos. O dia durará 10 horas e 43 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 384. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Japinha. Um japonês nascido no Japão, e crescido no Brasil. E acabei retornando ao Japão, trabalho como funcionário efetivo numa fábrica de tratores situado na província de Ibaraki. Moro a 15 minutos de carro até a fábrica, com a minha esposa e 2 filhos, e mostro um pouco sobre o Japão para vocês. Este canal foi criado em maio de 2021, no início era vídeo sem narração, apenas com legendas, mostrava vídeos de turismo da região. Mas a pandemia começou a dificultar a nossa locomoção, e resolvi mostrar a minha rotina diária. Assista o vídeo, e se você gostar, se inscreva, ou pelo menos me dá um like. Como foi noticiado ontem, amanheceu com neve, eu havia agendado uma folga para hoje, foi uma coincidência ter nevado. E a senhora Japinha resolveu fazer a compra semanal mais cedo, e estamos a caminho do supermercado. Veja como ficou o carro. É muito difícil nevar na nossa região, no máximo 2 ou 3 vezes durante o inverno, e não estamos acostumados em dirigir em neve. Aqui no Japão temos o costume de trocar os pneus durante o inverno para pneus próprios para neves. Mas muita gente que mora nesta região não trocam, e acontecem muitos acidentes, principalmente durante a noite, pois a temperatura cai abaixo de 0, e a neve vira gelo. Já falei em vários vídeos sobre a importância dos pneus do carro, pois é o único componente do carro que tem contato com o solo, é pelo pneus que o carro pode locomover, e é os pneus que faz o carro parar. Hoje vou falar sobre este componente importante do carro. Carros que não estão rodando sofrem mais danos aos pneus. Por que o pneu estraga mesmo sem usar ele? Vamos falar sobre como prolongar a vida útil dos seus pneus. Deixar o carro na garagem, a conservação dos pneus sofrerão o efeito oposto. Os pneus são uma parte importante que suporta o carro entre a superfície do solo. E é uma peça que desgasta à medida que você dirige, mas na verdade se deteriora se você ficar sem usar ele. Mas é verdade que deixar o pneu parado estraga, até mais do que quando usamos ele? É muito perigoso andar com pneus rachados. O pneu se desgasta gradualmente porque garante a aderência ao correr, e ao usá-lo. Por esse motivo, é comum substituir os pneus porque estão gastos, mas, na realidade, existem muitos casos em que os pneus se deterioraram antes de se desgastarem, e devem ser substituídos. A situação que um pneu não tem escolha a não ser fazer a troca devido à deterioração, é uma condição perigosa, na qual ocorrem rachaduras nas laterais do pneu, mesmo que a quilometragem seja curta, e se deixada como está, as condições de rodagem se deteriora, ou o pneu estragou tanto que está prestes a estourar a qualquer momento. Pneus são como se fosse organismo vivo, desde que é fabricado. Principalmente a borracha, vão se deteriorando com o tempo, ela vai envelhecendo. Para retardar este processo os fabricantes adicionam conservantes a fim de aumentar a vida útil. É possível prolongar sua vida útil cuidando dele, mas mesmo assim seu desempenho diminui após cerca de 5 anos. A deterioração pelo envelhecimento é uma das causas de rachaduras nos pneus, mas fora isso, a deterioração pode progredir dependendo das condições de armazenamento e uso. As possíveis causas incluem ambiente exposto à luz solar direta, os raios ultravioleta são bastante nocivos. Outro fator é deflexão devido à diminuição da pressão do ar,
carga constante de objetos pesados, e manter o carro estacionado no mesmo lugar por longo tempo. Deixar algo pesado no bagageiro e deixar o carro sem andar durante vários meses. Em casos graves, podem aparecer rachaduras mesmo após cerca de 6 meses, mesmo que os pneus quase não tenham sido rodado. Isso tudo ocorre porque a borracha, que é o principal componente dos pneus, endurecem com o tempo, e o ambiente. Seria impossível que você possa mudar facilmente o local de estacionamento, mas manter a pressão do ar em um nível adequado. Além disso, se você ao carregar objetos pesados, procure descarregar ele, e não deixe peso desnecessário dentro do carro. O funcionário da borracharia diz que o mais incômodo em uma situação de deterioração progressiva é bem difícil convencer o cliente sobre as rachaduras e recomendar a substituição. Eles nos olham com desconfiança, achando que estamos querendo vender os pneus. Para o proprietário, seria inaceitável ouvir que os pneus precisam ser substituídos, principalmente quando o tempo de uso ainda é bem curto. O agente conservante, à base de óleo contido no pneu, é projetado para que se espalhe uniformemente, assim que a superfície da banda de rodagem será desgastada, e uma nova superfície aparecerá com novo conservante conforme o pneu é conduzido. Se você não andar, a borracha não vai se desgastar, então o agente conservante dentro vai secando gradualmente antes de fazer seu trabalho. Além disso, muitas vezes o detergente usado para lavar o carro faz com que o agente conservante seja diluído e acelere a deterioração, ocorrerão rachaduras mesmo que o pneu tenha banda de rodagem suficiente, e será necessário substituir. Normalmente os pneus podem dispersar a carga do carro rodando, mas se o pneu não for rodado por muito tempo, a carga ficará concentrada em um ponto do pneu, facilitando o avanço de deformações e das rachaduras. Os pneus de hoje têm uma carcaça e um cinto de aço embutido neles para sustentar o formato, então pode não parecer muita mudança, mas se as rachaduras progredirem, podem atingir mesmo as partes que sustentam os pneus. A ocorrência de rachaduras é uma evidência de que a borracha endureceu. Além disso, se o pneu ficou muito tempo parado, é muito provável que a pressão do ar no pneu também tenha diminuído, e é provável que ocorra a chamada flacidez. Quando isso acontece, um fenômeno chamado fenômeno de onda estacionária ocorre quando a área imediatamente oposto da banda de rodagem ondula e esquenta. Se você pisar em um pequeno degrau ou saliência, ou se for aplicado um impacto, ele irá estourar facilmente. Qual é a maneira mais fácil de fazer seus pneus durarem mais? Substituir 4 pneus ao mesmo tempo resultará em uma despesa considerável. E recentemente, o preço dos pneus disparou devido ao aumento dos derivados de petróleo, por isso precisamos manter as despesas desnecessárias baixas. Então, o que podemos fazer para prolongar a vida útil dos pneus que estamos usando atualmente? Manter a pressão dos pneus no nível adequado por meio de verificações regulares da pressão do ar, e percorrer distâncias moderadas para não deixar os pneus parados. Além disso, ao funcionar, o motor e várias peças serão lubrificados com óleo, etc. E os amortecedores ficarão flexíveis e móveis, e uma carga de ponto único nos pneus pode ser evitada. É importante dirigir e movimentar o carro, porque os pneus são as peças que precisam ser movimentados para não atrofiarem. Na hora de lavar o carro, procure não lavar os pneus com detergentes, use apenas água. Isto evitará rachaduras. Se você lavar com detergente, removerá todo o conteúdo de óleo, como agentes conservantes. Outra coisa para evitar, não use cera de pneu oleosa, o óleo conservante poderá derreter muito rápido, então lavar os pneus com água é o suficiente. Ao comprar um carro usado, você tende a procurar carros com baixa quilometragem, em se tratando do pneus, quanto mais tempo de movimento, ele terá mais saúde. Eu comprei um carro para minha filha há muito tempo. Era um carro com 10 anos de uso, dono único, e com 9.000 quilômetros rodado, mas tive que trocar os pneus, e o motor estava bem fraquinho.
Depois de um ano troquei o carro.